Cinesiologia é a ciência que estuda o movimento. Cinésio, movimento, logia, estudos, né? Então é a ciência que estuda o movimento. Sobre a ótica da engenharia, sobre a ótica da física, né? Então as leis do movimento são analisadas para que aquela articulação ou aquele conjunto de articulações desempenhe a função com máxima eficiência, levando em consideração torque, força, resistência, coeficiente de atrito, congruência, são vetores de força. Então, para ter uma perfeita estabilização, uma perfeita precisão na execução e uma diminuição de custo, né, pelo movimento. Porque, por exemplo, a gente sabe que alguns esportes têm eficiência, mas tem um custo também. O desgaste de um maratonista em fazer uma maratona, ele faz assim umas determinadas questões que precisam ser preocupadas durante o processo, pela repetição, pelo impacto, pela perda de sais minerais, pela diminuição da capacidade de reação da musculatura fibra branca. Então existem vários que a pessoa, à medida que vai fazendo uma atividade, em função da seu histórico, ela vai apresentar uma tendência maior ou menor a determinada desconforto ou lesão. E nesse caso, nós estamos aqui falando justamente sobre aquela área da ciência que entende do movimento e sobre a ótica de dor lombar. Nós entendemos que a coluna lombar, ela não deveria fazer muito movimento. Ela poderia ser, inclusive, categorizada como uma coluna da estabilidade, né? Ela precisa estabilizar todo o restante dos segmentos da coluna e, por conseguinte, o que gera ainda mais necessidade de sustentação, os membros, né? O esqueleto apendicular, que é o esqueleto, né, os braços aí do nosso corpo, que confere mais necessidade de tensão da musculatura estabilizadora, gerando assim um maior desgaste para essa mesma região. Então nós sabemos que é importante nós entendermos que a coluna ela faz flexão, que é fletir o corpo à frente, faz a extensão, faz mais flexão do que extensão. Muito embora, quando nós fazemos a flexão, a sobrecarga que incide sobre a coluna aumenta em ordem de 80%. E quando nós fazemos para trás a extensão, a sobrecarga na coluna, ela cai na ordem de 30%. Então a gente sabe que alguns movimentos vão ter uma direção preferencial no paciente que está sofrendo de dor lombar. E cabe nós, no primeiro encontro, entender qual é a dominância, né? Qual é o movimento preferencial desse paciente. E é através desse movimento preferencial que a gente começa a alicerçar os exercícios e progredir numa escala, né, cada vez mais difícil, cada vez mais exigente, sem que ele tenha a percepção de dor. Esse é o grande achado, né? Esse é o feeling. E se porventura fez e sentiu, retroceder, né? Regredir no movimento, porque aquele indivíduo ainda não estava preparado para aquela amplitude, para aquela carga ou para aquele movimento ainda. Então vale a pena a gente retroceder para poder evoluir sempre.